Muito boas tardes a todos. Só uma palavrinha de introdução para dizer a razão de ser desta conferência. O Instituto Correia de Lacerda de Estudos Orientais, que foi fundado pela professora Margarida Correia de Lacerda, um ano antes de morrer, a quem fez doação com reserva do usufruto de todos os seus bens. Portanto, deve à professora Margarida de Lacerda a sua existência e achou que devia comemorar condignamente o 10º aniversário do seu passamento, que passa amanhã. Ela morreu a 15 de janeiro de 2012, portanto faz amanhã 10 anos, mas como amanhã é sábado e havia problemas logísticos na universidade que está fechada, fazemos a conferência hoje. Eu decidi fazê-la eu próprio, porque devido ao Covid e a todos estes problemas, torna-se extremamente aleatório convidar uma pessoa de fora. Espero não vos aborrecer demasiado e, como não poderia deixar de ser, a conferência versará sobre a Índia. A professora Margarida Correia de Lacerda ensinou sânscrito na faculdade durante 35 anos, quando, após ter completado os 70 anos e portanto ser obrigada pela lei a aposentar-se, continuou ainda durante cerca de 20 e tal anos a ensinar em sua casa gratuitamente e ensinou, portanto, até aos 90 e tal anos. Não se pode dizer que seja uma pessoa que tenha deixado uma obra notável na sua vida. Publicou um bom livro, sobre uma versão cristianizada da vida de Buda que existe num manuscrito alcobacense da Biblioteca Nacional, e meia dúzia de artigos. Foi uma pessoa que se notabilizou, sobretudo, pela sua dedicação ao ensino e de dedicação aos alunos, para quem era uma verdadeira mãezinha. Ela chamava-me o seu filho mais velho, porque eu era o seu discípulo preferido. De qualquer modo, o Instituto que lhe deve a existência tinha a obrigação moral de comemorar o 10º aniversário do seu falecimento, no ano em que completaria 98 anos, portanto foi a consumação de uma existência de dedicação à Índia e ao ensino do sânscrito e da civilização indiana, e é um dever de gratidão comemorar. Bom, posto isto, entro no assunto. O tema que escolhi foi, digamos, a descoberta de Deus no sentido em que estamos no cristianismo, que não é muito diferente do judaísmo e do islamismo, e, portanto, a descoberta do Deus pessoal pela Índia. Em muitas religiões primitivas há um monoteísmo latente. Muitos povos da África, da América, da Oceânia reconhecem um Deus único, mas não lhe presta um culto. O culto é normalmente prestado aos antepassados, portanto é um Deus ocioso que não interfere com a criação. Na China, a evolução do pensamento foi em sentido verticalmente oposto ao da Índia. Para os antigos pensadores chineses, Tian, o céu, é um ser dotado de vontade própria que interage com o mundo, mas à medida que se avança na história, sobretudo a partir do neoconfucionismo do século XI, dinastia Song, o céu tende a tornar-se uma entidade abstrata, impessoal,
identificado com a lei eterna do mundo. Portanto, a China afasta-se cada vez mais do conceito de Deus pessoal, de Deus Senhor da criação, etc. Na Índia, a evolução é no sentido verticalmente oposto, e é nesse aspecto que a Índia, o pensamento da Índia é interessante, não só do ponto de vista histórico, todas as coisas o são, porque a história explica a vida de cada povo e porque é que tem as características que tem, mas até do ponto de vista espiritual e mais propriamente do ponto de vista cristão. Há uma convergência que se não consumou, mas há um caminhar em direção a essa convergência com o pensamento cristão, que importa sublinhar. Há que notar, uma vez para todas, a peculiaridade do pensamento indiano. Na Índia, como na China, a filosofia apareceu ao mesmo tempo que apareceu na Grécia. Sócrates, Buda e Confúcio são contemporâneos. Portanto, a ideia é que houve um desenvolvimento orgânico da sociedade até que chegou a um ponto em que a reflexão produziu a filosofia. Mas enquanto que na Grécia a filosofia se desenvolveu à margem da religião e não interagiu com ela, por exemplo, os estoicos chegaram à noção de Deus único, concebido um pouco panteísticamente como a alma do mundo, mas um Deus único, e a religião continuou aquele politeísmo da Grécia e de Roma, de um nível intelectual muito baixo, porque a religião não absorveu o influxo da filosofia. E a filosofia não se preocupou com a religião. Os filósofos procuraram, muitas vezes, o princípio primeiro, mas dos filósofos pré-socráticos, uns disseram que era a água, outros que era o ar, que era o fogo, uma série de coisas, mas princípios materiais. Não houve nenhum deles que tivesse a intuição de que para lá dos princípios materiais estava um Deus criador. E essa posição é criticada no mais recente dos livros do Antigo Testamento, o livro da sabedoria, que só existe em grego, e que lá diz, uns encontraram a causa do universo na água, outros no fogo, outros no sol, e não pensaram que se o sol, o ar, a água eram admiráveis, muito mais admirável seria aquele que os criou. O caso da Índia é muito diferente, porque a filosofia, quando apareceu, é essencialmente uma filosofia religiosa que reflete sobre problemas metafísicos e teológicos, e, portanto, há uma união muito maior entre a religião e a filosofia, o que torna às vezes difícil, do ponto de vista cristão, fazer uma crítica à filosofia indiana, porque está muito misturada com a religião. De qualquer modo, como vamos ver, por exemplo, aquela afirmação de São Justino, no século III, no século II, dizia: outrora os demónios, querendo que os homens lhe prestassem culto, usando os poderes que tinham, que receberam do Criador, concediam aos homens graças como curas, como favores de riquezas e de bens temporais, com a condição dos homens lhe prestarem culto. E, portanto, os deuses pagãos eram demónios que exigiram culto por inveja de Deus e à semelhança de Deus, e, portanto, a posição de São Justino, depois de São Clemente Alexandrino, Orígenes,
dos grandes mestres da escola de Alexandria foi valorizar a filosofia grega, mas desprezar, opor-se, ridicularizar mesmo a religião dos gregos e dos romanos. Esta dicotomia entre filosofia e religião não se observa na Índia, de modo que é mais difícil fazer a análise do que é positivo e do que é válido daquilo que não é. Eu adianto já, a minha ideia era falar primeiro historicamente, falar primeiro como historiador e depois acrescentar umas palavras, enfim, como teólogo amador, mas teólogo, sobre a valorização cristã destas formas de pensamento religioso da Índia. Não se lhe pode aplicar o raciocínio de São Justino. Como vamos ver, a Índia chegou a um conceito muito positivo de Deus. Eu noto desde já que, do ponto de vista cristão, que há 3 alianças entre Deus e a humanidade. A aliança cósmica, que teve lugar após o dilúvio, a aliança que Deus fez com Noé, e que disse até quando aparecer o arco-íris e tal, lembrar-te-á dessa ponte que une o céu à terra, que é a aliança de Deus com a humanidade, e daí chamar-se o arco da velha, não é? O arco da velha aliança, da velhíssima aliança, que é a primeira aliança, que muitas vezes é esquecido, mas houve uma aliança de Deus com a humanidade na pessoa de Noé. E depois a aliança do Sinai, ao abrigo da qual foi produzido o Antigo Testamento, e depois a aliança final de Deus com os homens, mediante a encarnação do Verbo. É evidente que, assim como o Antigo Testamento tem de ser lido e interpretado à luz do Novo, o Velhíssimo Testamento, quer dizer, a produção literária, teológica, filosófica, que se produziu fora da aliança do Sinai, tem também ela de ser vista, isto do ponto de vista cristão, claro, do ponto de vista do historiador é apurar os factos e narrá-los, não tem que emitir juízos de valor, mas do ponto de vista cristão há digamos, uma reflexão crítica sobre os dados que nos fornece a história e do ponto de vista cristão, tal como para a lei mosaica, para todas estas obras que, digamos, produzidas ao abrigo dessa velhíssima aliança de Deus com a humanidade na pessoa de Noé, é para ser vista à luz do Novo Testamento, que é o critério último. Já agora que falei de São Justino, a parte da definição de logos, que nós em português, já como em latim, traduzimos por verbo, o verbo de Deus. Mas é uma tradução, é a tradução possível, porque cada língua tem o seu estoque de vocábulos, mas logos em grego também quer dizer razão, não é só a palavra. Em latim, nas línguas latinas, não há um vocábulo que cubra os dois conceitos. E porque logos quer dizer a razão, uma coisa que é racional chama-se lógica. Portanto, o adjetivo formado a partir de logos.
Portanto, se Logos é a razão, dizia São Justino, aqueles que viveram segundo Logos, que viveram segundo a razão, mesmo antes de Cristo, foram cristãos antes de Cristo, como foi o caso de Sócrates, que morreu exatamente por negar o culto dos deuses pagãos e se opor ao politeísmo. São Clemente Alexandrino vai um pouco mais longe que São Justino e diz que na sua providência Deus dispôs que a encarnação do Verbo fosse preparada especialmente no seio do povo judeu pelo Antigo Testamento, mas que no seio das gentes fosse preparada pelos sábios. E dá como exemplo os druidas entre os celtas, os brahmanes entre os indianos, os xamanes entre os povos da Ásia, e assim sucessivamente. E é interessante que o único filósofo que ele chama pelo seu nome como precursor de Cristo é Buda. E esta referência é a primeira referência conhecida a Buda no pensamento ocidental, no pedagogo de São Clemente Alexandrino. Ora, portanto, digamos, estas são as coordenadas dentro das quais vou falar, ao mesmo tempo do ponto de vista histórico, em que só emitirei juízos de facto, e do ponto de vista teológico, em que me permitirei emitir também juízos de louvor. Posto isto, a religião da Índia é-nos bem conhecida mais até do que a de qualquer outro povo indo-europeu, porque há textos muito antigos que chegaram até nós. E, como é do domínio comum das pessoas que têm alguma cultura, os textos mais antigos da religião indiana são os Vedas. Os textos védicos, tal como os temos, devem ter sido registados, portanto redigidos, entre cerca de 2000 a.C. e cerca de 800 anos antes de Cristo, portanto, grosso modo, no segundo milénio antes de Jesus Cristo, mas tal como se nos apresentam compilados, a compilação é um facto posterior, havia textos que já existiam e que foram compilados e não são todos da mesma época. E isso vê-se até pela evolução da língua. Uns são escritos numa língua mais arcaica e outros numa língua já mais moderna. Os textos védicos mais antigos mostram-nos uma religião muito semelhante na Índia cai no esquecimento muito rapidamente, os seus atributos são herdados por Indra, que era essencialmente um deus da classe guerreira, um deus da função soberana dentro das ideologia das três funções, que Jorge Diomedes explicitou tão bem como característica de todos os povos indo-europeus, e o Indra herdou os caracteres de Zeus, Júpiter ou de Júpiter, portanto aparece depois nos textos védicos como o deus do trovão, o senhor do raio e do relâmpago, tudo exatamente como Júpiter
atonante dos romanos. A religião védica é, portanto, um politeísmo em que alguns dos deuses são outro, por exemplo, Varuna corresponde a Urano, é a mesma palavra, às vezes tem nomes diferentes, mas a mesma personalidade, porque há sempre a tendência a atribuir epítetos a Deus e depois a usar esses epítetos substantivados. Por exemplo, Rudra, que é o deus do vento, vem a ser mais conhecido por Shiva, que é um adjetivo que significa etimologicamente o benigno, e que era um epíteto que se lhe dava e que se sobrepôs ao nome, e o nome Rudra caiu no esquecimento, e hoje em dia toda a gente fala de Shiva. Bom, um aspecto interessante que distingue a religião védica da religião greco-romana e das religiões dos germanos, que são relativamente bem conhecidas, através, enfim, das sagas nórdicas, etc., dos mitos célticos, é que nos Vedas aparece aquilo que se chama o enoteísmo. Enoteísmo não é monoteísmo, monos em grego quer dizer um e um só, eno é de heis miahen, quer dizer um Deus. Nos Vedas, muitas vezes, o autor dos poemas presta culto a uma divindade, Indra, por exemplo, e naquele momento ele diz: Indra, tu és Indra, mas tu também és Varuna, tu também és Vishnu, tu também és, quer dizer, o Deus a que se presta culto naquele momento incorpora os caracteres dos outros deuses na sua personalidade. Portanto, há aqui já, digamos, um esboço de monoteísmo, não é bem monoteísmo, mas é um embrião de monoteísmo. E depois aparece, em contraste com o que se passa entre os filósofos gregos, tentativas de especulação teológica, das quais a mais célebre é o hino 129 do livro 10º do Rig Veda, conhecido por Nasadiya, o poema do não ser, porque especula, não chega a uma conclusão definida, mas vê-se que já há o desejo de procurar a verdade, de procurar uma explicação única para o universo. Não chega lá, mas a tentativa aproxima-se, e por isso é muito interessante. Vamos ver se eu consigo dizer de cor, eu em tempos traduzi, é um hino muito bonito. Nem o ser, nem o não ser, então havia, nem ar ou pó, ou o que o firmamento esconde. Que cobria? Dentro em quê? Sob cuja égide jazia das águas insondável o abismo, se porventura então já existia. Nem morte, nem imortalidade então havia, nem sinais da noite nem do dia. O único respirava, sem ar, por sua própria energia, pois nada para além dele não existia. De começo era a escuridão, envolta em escuridão, e tudo o que hoje se vê era uma água informe. O único gerou-se então, de sua ascese pelo poder oculto, jazendo ainda tudo mais sepulto no vazio enorme. Começou de princípio a aparecer desejo do intelecto a prístina semente. Tal nexo entre o ser e o não ser, descobriram os vates em seus corações, escogitando sabiamente. Esticada através da corda de medida com que esquadrearam o universo os sabedores, quiçá jazia Juso, quiçá Suso. Eram magníficos senhores, eram os progenitores. A oblação
que dava a quem a intenção mais além. Quem jamais o soube alguma vez? Quem nulo poderia hoje anunciar? De que gerou? De que se gerou? De que brotou sua semente? Se os próprios deuses são sua produção, quem poderá dizer de onde ele brotou? De onde provém a presente criação? Se foi ele quem a assentou ou se não? Só aquele que do mais alto céu a rege, ou certo o saberá? Ou nem ele próprio, quiçá? E fica assim suspenso nesta dúvida. Mas é interessante que o esforço de procurar uma explicação única, o único gerou-se então, quer dizer, a ideia é que o universo tem de ter uma causa única e uma causa metafísica. Depois a religião védica, de certo modo, degenerou. Degenerou num ritualismo minucioso e estéril a que podemos comparar ao judaísmo farisaico a que Jesus se opôs. E apareceram, depois de uma série de hinos de conteúdo filosófico, como este que eu citei, e outros, apareceram tratados rituais a explicar minuciosamente como deve ser celebrado o sacrifício. Quantas achas se devem pôr na fogueira? De que lado é que deve estar o altar e de que lado o fogo? Mas de uma minúcia extrema, e há uns textos para o uso dos brahmanes, são os chamados brahmanas, que descrevem todo esse ritual em pormenor. E há, o interessante, há uma escola, uma das 6 escolas filosóficas da Índia, os 6 darshanas, ou filosofias consideradas ortodoxas. Os indianos consideram ortodoxas as teorias, as filosofias que reconhecem a autoridade dos Vedas, e como heterodoxas as que não a reconhecem, como é o caso do budismo. Um dos sistemas é a Mimamsa, que é um sistema brahmânico, digamos, corresponde à teorização filosófica deste ritualismo, que entre outras doutrinas que aqui de momento nos não interessam, professa a ideia da eficácia infalível dos ritos. Quer dizer, por exemplo, os livros rituais prevêem um rito sobre uma mulher grávida para que venha a parir uma criança do sexo masculino, portanto, que possa perpetuar o culto dos antepassados. Se depois a mulher vem a parir uma do século feminino, é porque o rito não foi bem, porque o rito celebrado é que havia uma acha que estava fora do sítio, ou o vento estava de nordeste em vez de estar de noroeste, à qual houve um erro, porque os ritos são infalíveis. Portanto, esta teoria consagra o poder dos brahmanes e o monopólio do sagrado que os brahmanes detinham. E foi talvez por causa desse monopólio que surgiram formas de religião mística que afirmavam a possibilidade de contacto de qualquer homem diretamente com a divindade, sem ser pela mediação dos brahmanes e sem passar pelo canal, digamos assim, dos ritos e das celebrações rituais com todas as suas minúcias. Essa filosofia é exposta sobretudo nas Upanishads, que são tratados filosóficos que surgiram a partir do ano 800 a.C. até aos arredores da era cristã. Há muitos Upanishads, há 13 que são mais prezados, a maior parte deles professam uma doutrina de tipo panteísta. Deus, ou o absoluto, é
hesito em chamar-lhe Deus, porque é um absoluto impessoal, que o absoluto pode ser atingido por qualquer homem, porque ele é a substância de todas as coisas, inclusive a substância do próprio homem. Portanto, o homem pode encontrar, chamemos-lhe Deus, ou o absoluto, dentro de si, porque o homem é uma centelha da divindade. Nada disto é exclusivo da Índia. Lembremos-nos do discurso de São Paulo no Areópago, transcrito nos Atos dos Apóstolos, onde ele diz: da sua natureza também somos, como alguns dos vossos profetas notaram, digamos, esse parentesco entre Deus e o homem, que na Bíblia tem formulação na expressão: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui não é bem imagem e semelhança, é mais uma comunidade de essência profunda. E é esse o ponto fraco das Upanishads. É que com essa teoria de que Deus é a substância de todas as coisas e que o Atman, ou seja, algo individual, é idêntico ao Brahman, ou absoluto universal. Há uma frase célebre das Upanishads que diz, quando o discípulo perguntava ao mestre o que é o Brahman, o mestre respondia: Tat Tvamasi, isso tu és. O que é o absoluto, tu próprio o és, procura dentro de ti. Mas, claro, houve pessoas que tiraram todas as consequências. E há uma Upanishad que agora não me lembro qual é, não vale a pena estar a perder tempo à procura, embora tenha aqui à mão as traduções das principais, que diz: essa centelha da divindade que vive dentro de ti e que tu próprio o és, não se pode definir, como, para usar a linguagem de Dionísio, o Areopagita ou o pseudo-Areopagita, não se pode definir catafaticamente, quer dizer, por descrição, atribuindo-lhe condições, mas só por negação. Quer dizer, Deus está para além de todos os conceitos humanos e, portanto, nenhum conceito humano é capaz de o abarcar e de o definir. E daí a expressão das Upanishads. Brahman, o absoluto, é neti, neti. Neti quer dizer neiti, neiti. Não é assim nem assado. Quer dizer, não se pode definir, não é isto nem aquilo. Está para além dos conceitos. E nesse aspecto também podemos pensar que o pensamento das Upanishads se aproxima do pensamento cristão, sobretudo da teologia apofática de Dionísio, mas que já aparece em São Gregório de Nissa, etc. Quer dizer, a ideia de que a transcendência do absoluto, embora nas Upanishads seja, digamos assim, uma transcendência imanente, é transcendente conceptualmente, mas existem todas as coisas, portanto, de um ponto de vista é transcendente, do outro ponto de vista é imanente. Só se pode definir por negações. Neti, neti, não é isto, nem é aquilo. Eu leio um passo aqui também das Upanishads, de uma das Upanishads mais belas, que é o Isha Upanishada. Isha quer dizer, é a primeira palavra, é o incipit da Upanishad, quer dizer, é o instrumental de Ish, Senhor.
de um senhor deve estar, ou por um senhor deve estar penetrado todo o universo. Eu gosto muito deste Upanishad, porque ele designar o absoluto pelo termo de senhor, que conota um domínio sobre uma coisa fora de si próprio, é uma das Upanishads que se aproxima mais do nosso conceito teísta. Deus é uma coisa, o mundo é outra, e Deus domina o mundo. Por isso se chama Ishap, que é a primeira palavra. Eu não vou ler, é curto, mas não vale a pena ler todo, leio só um pouco esta ideia de que o absoluto só se pode entender apofaticamente, ou seja, por negações. Ele, o sábio sapiente, que tudo domina e por si mesmo existe, que abrange tudo o que resplandece, incorpóreo, invulnerável, sem carne, puro, não atingível pelo mal, ordenou todas as coisas de acordo com a sua natureza para permanecerem pelos séculos. A cega escuridão penetra naqueles que veneram o que não é mutável, mas para a cega escuridão caminham igualmente os que se deleitam no mutável. É muito característico do pensamento indiano esta consideração de uma terceira via para além dos contraditórios. Deus não é mutável nem imutável. Quem o concebe como mutável, como imutável, não o concebe perfeitamente, porque ele não é mutável nem é imutável, é as duas coisas ao mesmo tempo. É diferente, dizem, do que se transforma, diferente também do que se não transforma. Assim o aprendemos com os sábios, com homens sábios que nos instruíram com profundidade. O que começa a existir e o que parece, quem o poderá um tempo conhecer? Pois perecendo se ultrapassa a morte e existindo se alcança a imortalidade. A cega escuridão penetra naqueles que veneram a ignorância, mas para a cega escuridão caminham igualmente os que se deleitam na ciência. É diferente, dizem, da ciência, mas é diferente da ignorância igualmente. Assim o ouvimos dos homens sábios que nos instruíram com profundidade. Recorda-nos o livro A Gadota e a Ignorância de Nicolau de Cusa, no século XIV. A verdadeira sabedoria é uma ignorância e a ignorância é uma sabedoria. Bom, este passo que eu tencionava citar termina assim: ciência e ignorância, quem as poderá um tempo conhecer? Pois pela ignorância se ultrapassa a morte e pela ciência se alcança a imortalidade. A ideia de um Deus pessoal, criador, dominador, governador e providência do universo esboça-se aqui na Isha Upanishad e aparece depois numa Upanishad mais tardia, pouco conhecida, a Shvetashvatara Upanishad. A Upanishad daquele que cavalga uma mula branca, era o nome do autor, não é? Era o alcunha do autor, não tem nada a ver com o conteúdo. Não era um doutor da mula russa. Para o Shvetashvatara Upanishad, o Deus Senhor do Universo é Rudra. Rudra, que depois mais tarde vem a ser conhecido pelo epíteto de Shiva, o benigno, mas é o Deus do vento, portanto, da mais imaterial das realidades materiais, o vento. Aliás, nós chamamos o espírito, e é da mesma raiz de inspirar, expirar, respirar, quer dizer, o sopro é a coisa mais imaterial das coisas materiais e, portanto, é a menos inadequada para descrever o absoluto. Mas devo dizer que esta tendência teísta, portanto, considerar um Deus pessoal como Senhor do Universo
que aparece na Isha Upanishad, que aparece nas Shvetashvatara Upanishad, é minoritário, predomina uma visão de tipo panteísta, não é? Aquilo, tu o és, etc. E como sempre houve pessoas que tiraram as conclusões lógicas das suas ideias, houve um autor de uma Upanishad que escreveu: no coração do homem vive a semente da humanidade. Perdão, no coração do homem vive a semente da divindade. Ela não aumenta com os bons atos, nem diminui com os maus atos. É uma consequência lógica do que ele... Mas não há ideia humana, e isto tudo são ideias humanas, a que não conduza ao paradoxo do queijo mental. O queijo mental, que é um queijo francês, tem muitos buracos, diz-se que é quanto melhor, quanto mais buracos tem. Portanto, o limite para que, tendo o bom queijo, é não ser queijo, é ser só buraco. É o que acontece com todas as ideias humanas, mas a mística panteísta da maior parte das Upanishads é incapaz de fundamentar uma moral. Ora, à medida que a sociedade se urbanizava, portanto, as pessoas deixavam de viver em pequenas comunidades em que se vigiavam uns aos outros, passavam a viver muitas vezes em cidades que favorecem o anonimato e, portanto, em que o comportamento delinquente não é censurado por ninguém, torna-se mais premente a existência e a fundamentação de uma moral. E as Upanishads não eram capazes de fundamentar a moral. E por isso a moral aparece no budismo e no jainismo, que são doutrinas que rompem com os Vedas, que são consideradas como heterodoxas pelos Brahmanes, por não reconhecerem a autoridade dos Vedas, mas em que a moral se torna, digamos, o cerne da religião. Não que o budismo seja uma religião moral, como é, por exemplo, a religião de Zoroastro, não é? O macedaísmo, o homem pratica maus atos e bons atos e depois são pesados na balança, se pesam mais os bons que os maus, salva-se, se pesam mais os maus que os bons, perdem-se. O budismo não é uma religião moral. Para o budismo fiel àquela tradição intelectualista das Upanishads e dos Vedas, o absoluto, que é então considerado ainda, um parênteses, Buda não se quis pronunciar sobre metafísica, até tem duas parábolas em que rejeita a metafísica. Uma é a parábola do turbante. Um homem a cujo turbante se tiver pegado o fogo não vai discutir se o turbante é de algodão, se é quem é que o teceu, se é de algodão, se é de lã, se é de linho, onde é que viveram os bichos da seda que o produziram, se é de seda, quem o teceu, não. O que quer é apagar o fogo do turbante. A metafísica não me interessa, o que interessa é saber a humanidade sofre. E apagar o sofrimento é que é o problema. Portanto, deixemos a metafísica e o outro turbante, a outra parábola é a parábola da flecha. Um homem atingido por uma flecha não vai discutir se a flecha era de cobre, se era de ferro, quem foi que a forjou, quem é que fabricou o arco e quem é que a desferiu. O que quer é arrancar a flecha e cicatrizar a ferida. Portanto, o Buda rejeitou a metafísica, simplesmente como a metafísica brahmânica assentava na coincidência entre o Atman e o Brahman, portanto, entre a alma individual e a alma coletiva, a alma do mundo. O budismo depois de Buda tendeu a desenvolver
uma metafísica da não substancialidade e, portanto, a negar a existência não só da alma universal, mas da própria alma individual. Bom, mas deixemos o budismo em paz, porque estamos mais às voltas com o pensamento hindu. De qualquer modo, era só para dizer que o Buda conseguiu fundar uma moral, embora ele mantenha aquele intelectualismo dos brahmanes, a salvação adquire-se pela meditação reta, mas porque ele considera que a meditação reta e pura só é possível a quem esteja num estado de pureza moral. Portanto, requer o nobre óctuplo caminho, palavra justa, pensamento justo, palavra justa, ação justa, meditação justa, justa ou pura. Portanto, só quem esteja nesse estado de pureza, não de pureza ritual, mas de pureza moral, é que é capaz de desenvolver uma meditação justa e, portanto, de atingir a salvação e o absoluto. Mas isto passa-se à margem dos Vedas e do hinduísmo. Portanto, a moral desenvolveu-se sobretudo, e uma religião não pode sobreviver sem moral. Além disso, enfim, uma religião baseada na meditação, na concentração, na contemplação da identidade entre a alma individual e a alma coletiva, é só acessível aos intelectuais, às pessoas de um certo nível de instrução. Não vamos pensar, se pensarmos o cartaz que foi feito da divulgação desta conferência com os homenzinhos a cartarem sacas para dentro de um caminhão, acho que é muito difícil, ou a cartar sacas para dentro de um caminhão, pensar que a alma individual é idêntica à alma coletiva, etc., exige uma certa cultura. Devido talvez a isto e devido àquela estrutura muito hierarquizada da sociedade indiana, devido aos desejos dos brahmanes de manterem o monopólio do sagrado, que explica muita coisa dentro da evolução do pensamento indiano. Agora, dentro... eu já sei o que é que queria dizer. Esta hierarquização da sociedade que depois aparece justificada pela ideia que quem nasce num estrato inferior é porque tem o castigo de maus atos cometidos numa existência anterior, não é? E quem renasce como Brahman é quem mereceu como tal. Portanto, isto justifica um certo imobilismo social e explica também porque é que na Índia se dá este paradoxo de coexistir uma filosofia extremamente profunda, extremamente espiritual, com uma mitologia tão ridícula como a mitologia greco-romana, em que os deuses andavam a palpar as coxas às deusas e de vez em quando tinham filhos sem ser, as deusas tinham filhos sem ser do marido. Basta dizer, na mitologia indiana, Ganesha, aquele deus de tromba de elefante, que é muito venerado e que aparece muitas vezes, que é provavelmente uma divindade tribal
que subsistiu e que foi absorvida pelo hinduísmo. Ganesha é filho da mulher de Shiva, mas não é de Shiva. Shiva andava em viagem e a mulher caiu em tentação, não me lembro agora com quem, tanto que o Shiva, quando chegou, foi uma criança que nunca tinha visto e que ele já devia andar há mais de 9 meses por fora, portanto não podia ser filho dele, cortou-lhe a cabeça. E depois, por intercessão da mãe da criança, disse, põe-lhe uma cabeça, que a criança está sem cabeça. E então Shiva, por consideração pela esposa, resolveu cortar a cabeça ao primeiro ser que encontrasse a dormir com a cabeça virada para o norte, que era de mau agouro, era um elefante, cortou-lhe a cabeça, e por isso alguns dizem que a Ganesha é o primeiro exemplo conhecido de uma transplantação de órgãos bem sucedida. Quer dizer, não foram capazes de separar a mitologia, como aconteceu pois, aqui com o cristianismo. O pensamento religioso elevou-se muito alto, mas não foi capaz de cortar com a mitologia. E daí o pensamento que foi expresso até recentemente por um grande pensador hindu. Sem a mística das Upanishads, que é o hinduísmo, senão uma coleção de mitos ridículos e de superstições incríveis. O que lhe dá força é a mística. Mas as duas coisas subsistem misturadas, o que para a nossa mentalidade é dificilmente. Ora, bem, entretanto, o pensamento foi evoluindo, e evoluindo no sentido, independentemente, naturalmente, dessa linha chamada do Advaita, do não dualismo, quer dizer, Deus é tudo e tudo é Deus. Há o chamado não dualismo qualificado, ou não dualismo sim, qualificado é melhor, talvez a melhor expressão, e há sistemas nitidamente dualistas. O Vedanta, que é falámos da Mimamsa, agora refiro-me ao Vedanta, que é outro dos 6 sistemas de filosofia ortodoxa, é o que professa esse panteísmo inspirado na maior parte das Upanishads. Mas há outros sistemas que são dualistas. Não um dualismo como o da Pérsia, que opõe o bem ao mal, o Deus bom ou o Deus mau, mas um dualismo espírito-matéria. Mas que são consideradas ambas como 2 princípios eternos. O Sankhya, o sistema mais conhecido, considera que a natureza existe desde sempre e tem o seu próprio movimento, embora possa ser atraída em relação à divindade, assim como as águas do mar são atraídas pela lua e provocam a maré cheia. Portanto, fora destes sistemas, ou num sistema já de não dualismo radical, aparecem sistemas de características nitidamente teístas, centradas ou no culto de Vishnu ou no culto de Shiva. Vishnu começa por ser um deus do Sol que com as suas radiações mantém a natureza em funcionamento. Portanto, acabou por ser considerado como a personificação da providência divina. Shiva é o vento, que não se deixa localizar, portanto é o Deus que está para além dos conceitos, que está em toda a parte, não está em nenhuma, porque circula por todas, etc. E depois aparece a ideia da trimurtia ou trindade. Os autores portugueses do século XVI, como
Eduardo Barbosa e outros autores, viram que os indianos prestavam culto a uma trindade e pensaram que era um vestígio da trindade cristã que lhe teria sido anunciada pelo apóstolo São Tomé, que, segundo a tradição, pregou na Índia. Mas a trindade hindu tem em comum com a trindade cristã o ser trindade, porque Brahma é o Deus criador. O monoteísmo desenvolve-se à volta do culto de Shiva ou do culto de Vishnu. Brahma é uma divindade criada pelos filósofos. Brahman é o absoluto nas Upanishadas e é neutro. Brahma é a forma masculina ou nominativo masculino da mesma palavra. Portanto, para se tornar um Deus, deixou de ter forma neutra, passou a ter forma masculina. Mas Brahma, que é o Criador, portanto, que nós teríamos tendência a equiparar a Deus Pai, não é a origem, tanto que há uma iconografia muito frequente em que se vê Vishnu dormindo e do seu umbigo brota uma flor de lótus e dessa flor de lótus sai Brahma. Quer dizer, Brahma brota de Vishnu, Vishnu que é a providência, brota o Deus criador. E isto por uma razão, porque no pensamento indiano há sempre a ideia de que o universo é Maya, quer dizer que é ilusão, que é insubstancial, não tem realidade em si. Portanto, o mundo é ilusório. Também o São Paulo diz na verdade, a transfigura o ius mundi, a figura deste mundo, quer dizer, a configuração deste mundo passa e há de passar, mas é a figura do mundo, não é a substância do mundo. Aqui é mais radical, a ideia de negação do mundo. E, portanto, o mundo é de certo modo, é uma ilusão, ou quer dizer a palavra Maya. E por isso Deus que criou o mundo não pode ser a fonte da divindade. É um demiurgo que cria a ilusão, criando o mundo, que depois o reabsorve em si. Tanto que na Índia toda há um único templo dedicado a Brahma, em Pushkara, no Rajasthan. Não é normalmente objeto de culto. O que é objeto de culto é Vishnu e Shiva. Shiva encarna, sobretudo, a religião ascética, mística do absoluto, que está para além de todos os ritos. É interessante, eu assisti 2 vezes num templo do Kerala, não me lembro o nome da localidade, é perto de Cananor, um templo de Shiva, em que há um ritual muito interessante, em que há um sacerdote que faz a ofrenda no templo, mas a ofrenda, que normalmente é consagrada ao Deus e como tal adquire uma certa santidade, e é distribuída aos fiéis como uma espécie de comunhão, digamos assim. Naquele ritual, as ofrendas dadas do sacrifício são dadas aos cães. Deixam os cães entrar no templo e os cocos, etc., que são oferecidos aos deuses, são dados aos cães. Digamos, para mostrar, porque o menino, o sacerdote, é considerado possuir, ou estar possuído o processo, e encarnar a figura de Shiva em menino. Portanto, Shiva que nasceu como um menino e ninguém sabia que era Shiva, mas como era Shiva, o Deus Supremo, que está para além de todos os ritos, pode-se permitir dar as ofrendas de sacrifício aos próprios cães, portanto relativizar os ritos, o que tem um paralelo na Idade Média Ocidental, na missa do burro, que se celebrava em alguns sítios, no dia dos Santos Inocentes, punham um burro no altar e ofereciam-lhe o incenso e tal, para mostrar que Deus está para além de todos os ritos. É assim. Vishnu
é o Deus Providência. Uma intuição interessante dos Vishnuitas é que um Deus Providência, um Deus que ama a criação, que não sai diretamente dele, mas sai dele através de Brahma, desce até à criação. E daí a ideia das avataras, ou dos avatares é masculino em sânscrito, dos avatares ou descidas. Claro, podemos ver aí, digamos, uma premonição profética da encarnação do Verbo, mas é uma figura como as figuras do Antigo Testamento, ou mais grosseira ainda, porque Vishnu, quando encarna em tartaruga para sustentar a terra, o globo terrestre das águas primordiais, encarna em peixe e tal, e mesmo quando encarna em homem é só para pregar e difundir a sabedoria. Não há essa ideia de um Deus que encarnou num homem e assumiu plenamente a condição humana. Um Deus que vemos sentado em Siquém junto ao poço de Jacó, morto de sede, morto de calor, que tinha sono, uma vez adormeceu numa barca e os discípulos aflitos acordaram, portanto, que se irmanou na condição do próprio homem. Esta ideia não aparece, mas há, digamos, uma aproximação nesta ideia de que um Deus que ama a criação desce até ela, e já é alguma coisa. Por outro lado, o culto de Vishnu tende, ao contrário do de Shiva, que tende a afirmar, se assim se pode dizer, a negação do mundo, quer dizer, o caráter ilusório da criação. O culto de Vishnu, portanto, de um Deus que vela pela sua criação, a criação adquire mais realidade, até porque é o objeto da complacência de Deus. E, portanto, a criação aceita-se como tal, e daí o culto de Vishnu é muito mais complacente do que o de Shiva com as realidades deste mundo, por exemplo, com o regime das castas, com as desigualdades sociais, porque o mundo é assim e Deus já não, mesmo assim como ele é. Eu suponho, do meu ponto de vista, que o pensamento indiano atingiu o seu ponto mais alto na Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita provavelmente era um poema autónomo que foi inserido no Mahabharata, uma das duas grandes epopeias indianas, não é, que são o Ramayana e o Mahabharata. O Mahabharata é uma história do conflito entre dois clãs, os Kauravas e os Kauravas, os Pauravas e os Kauravas, em que eram parentes. Não vale a pena entrar em pormenor, se nunca mais daqui saímos. Na batalha decisiva, que é a batalha de Kurukshetra, o cocheiro do carro de Arjuna, que é um dos Kauravas, é Krishna, que é uma encarnação divina. E ao ver, eles eram parentes, não é? Eram dois irmãos, um teve 5 filhos, outro teve 100. O que teve 5 filhos, eu tinha dito que não contava a história, mas conto. O que teve 5 filhos retirou-se para fazer penitência e meditação numa montanha e entregou os 5 filhos ao irmão que tinha 100. Também quem queria 100 e queria 101, 105. Simplesmente, quando chegou a altura de fazerem partilhas, os 100, como eram 100 e os outros eram só 5, quiseram ficar com a herança toda. E então daí se gera um conflito que culmina na batalha decisiva, a batalha de Kurukshetra.
às vezes diz-se os Kauravas, os Pandavas e os Kauravas, há bocado o nome não me vinha, os Pandavas e os Kauravas, uns encarnam o bem, outros o mal. Não é bem o bem e o mal. Os Kauravas, os Pandavas, que são 100, encarnam, não é o mal, mas é o poder da força, o poder do número. São 100, abusam dos outros, que são só 5. E os outros 5 encarnam o Dharma, a lei, a justiça. Na altura decisiva, quando os exércitos estão frente a frente, Arjuna vê os tios, porque eles eram parentes todos, e diz: fulano, que é um bom rei, que protege o seu povo, que faz esmolas aos pobres, poderei eu matá-lo? Não. Fulano que tem tais e tais qualidades, poderei matá-lo? Não. Fulano que tem tais e tais qualidades, poderei eu matá-lo? Não. Antes quer ser morto do que matar. E então Krishna intervém e diz-lhe: tu és um guerreiro. Isto é aquela concepção das 3 funções. A função do guerreiro é defender a sociedade dos seus inimigos externos, mas é também defender a sociedade dos seus inimigos internos, quer dizer, uma função, digamos assim, de policiamento para as pessoas cumprirem as regras e as leis. E a tua função, portanto, é bater-te, não bater-te ou por ódio ao inimigo, nem por bater-te por cobiça do espólio, mas combateres por imperativo categórico da tua consciência, porque esta é a função que te foi assinada. E se tu não combateres e os outros não combatem, a lei do número prevalece sobre a lei da justiça. Portanto, combate. E depois ele diz: então, mas ele depois fala da imortalidade da alma e da maneira, claro, isto em contexto hindu e budista, trata sempre da ideia da reencarnação, não é? Como é que a alma pode escapar à reencarnação? Pode escapar à reencarnação unindo-se a Deus. E há muitas vias, ele depois fala de 17 vias de união com Deus. União que é designada por yoga, yoga que é uma palavra que nos textos mais antigos quer dizer o mesmo que jugo em português, jugo ou canga, quer dizer o que liga duas bestas atreladas ao mesmo carro ou ao mesmo arado. Mas que aqui não, já não é o jugo que liga dois animais, é a união da alma com Deus, que garante a imortalidade. E ele diz: há 17, ele enumera 17, mas não quer dizer, vias de união a Deus, pela ascese, pelo amor, pela contemplação, tudo são vias de acesso a Deus. E a alma, e ao mesmo tempo, define-se como Deus único, porque o hinduísmo, entretanto, desenvolveu uma ideia que já estava em embrião naquele enoteísmo dos Vedas que falámos há pouco, de que os deuses são apenas as várias faces de uma mesma substância divina, que o homem é uma imagem, a imagem do prisma, que é desenvolvida também por Nicolau de Cusa no seu livro Da Douta e Ignorância. Quer dizer, um homem que queira ver um prisma, se estiver de um lado um prisma de 12 faces, se estiver de um lado vê 6, se estiver do outro lado vê outras 6, nunca vê as 12 ao mesmo tempo. Portanto, a ciência pressupõe a consciência da ignorância. Quer dizer, que não é possível a visão global. A ideia de que os deuses são figuras do mesmo Deus, e é por isso que aquele paradigma de São Justino, que os deuses pagãos são demónios
na Índia é difícil de aplicar tal qual, porque quando nos aparece um Deus que é apresentado como Criador, como Providência, como amante do universo que criou, ao qual desce por amor, isto não é demoníaco. É interessante que quem teve uma visão disto foi um homem que é pouco prezado em Portugal porque era partidário dos Filipes. Manuel Faria e Sousa, que resumiu as décadas de João de Barros e tem um capítulo lindo sobre os templos hindus que ele nunca viu porque nunca foi à Índia, mas depois em que compara os templos hindus ao convento de Cristo em Tomar com as suas esculturas, deve ter visto desenhos porque não havia fotografia naquele tempo, e depois, digamos, sem a mencionar, critica essa teoria. E eu, para mim, digo que estes templos em que há beleza, e a beleza é algo de divino, portanto, se neles há beleza, Deus está presente neles. E eu não creio que tenham sido erguidos à honra dos demónios. Se foram, foi porque depois degeneraram, porque necessariamente, em tempos em que há tal beleza, o escopo inicial era erguê-los à honra de Deus e não à honra dos demónios. Bom, a ideia que prevalece no pensamento hindu é que prestar culto a Vishnu ou a Shiva é a mesma coisa, porque são várias facetas, é a história do prisma, várias facetas da divindade que nós não podemos compreender simultaneamente e, portanto, o homem escolhe. E por isso a divindade tutelar de uma pessoa se chama o seu Ishta. Ishta quer dizer escolhido, o aspecto da divindade que ele escolheu. E é por isso que a trindade hindu figura vagamente a trindade cristã, mas os três deuses não são verdadeiras hipóstases, não subsistem como subsistentes, independentemente uns dos outros. O homem é que vê neles, se vê nele o Criador tem Brahma, se vê nele o Brahma, se vê nele a Providência tem Vishnu, se vê nele destruidor, mas não é destruidor no mau sentido, é aquele que destrói a diversidade para a reconduzir à unidade com Deus, uma espécie de apocatástase do mundo, para usar os termos de Orígenes. Então temos Shiva, não é? Que é o que destrói a diversidade para a reconduzir à unidade. E então, eu, para terminar, escolhi aqui um pedaço que acho mais belo, da Bhagavad Gita, em que se exprime um conceito de Deus que é Criador, que é Providência, que é Mestre, e que é ao mesmo tempo, a despeito das aparências, é a única divindade. Eu sou o pai e a mãe deste mundo, o ordenador, o primeiro criador, o objeto do conhecimento, a sílaba sagrada Om, e também o Rigveda, o Samaveda e o Yajurveda. Eu sou o caminho e o fim. Eu sou o sustentáculo, o Senhor, a testemunha, a casa, o país, o refúgio, o bom amigo. Eu sou a origem, a permanência e a destruição daquilo que existe, a indestrutível semente de todo o ser e o eterno lugar do seu descanso. Sou eu quem dá o calor, sou eu quem dá ou deixa de dar a chuva. Sou eu, ó Arjuna, a imortalidade e a morte, o ser e o nada. Aqueles que têm conhecimento dos três Vedas e bebem o vinho do Somam e se limpam do pecado, reparem como aqui já intervém a noção do pecado que não havia aqui. Aqueles que me rogam que lhes ensine o caminho dos céus, venerando-me com o sacrifício, estes, graças à sua virtude, vão para os mundos celestes,
e ali gozam das divinas festas dos deuses. Porém, depois de ter gozado nos céus das maiores felicidades, como justa recompensa às suas boas ações, e voltam a reencarnar-se numa existência precedente, pois aquele que pratica as virtudes prescritas pelos Vedas permanece dentro do círculo do nascimento e da morte. Podemos aproximar este versículo de quando São Paulo diz: quem vive na Epístola aos Romanos, quem vive na lei é julgado pela lei. Quer dizer, chega a um certo ponto, mas não passa, não dá o salto. Pelo contrário, aqueles que me veneram, que me têm como objeto do seu pensamento, que estão unidos comigo, logram que eu lhes outorgue a toda a classe de benefícios. Aqueles que oferecem sacrifícios com devoção e fé a outras divindades, também as oferecem a mim, ainda que, ó filho de Cundi, não sigam a verdadeira lei. Lembra-me a profecia de Malaquias: os vossos sacrifícios enjoam, mas desde o princípio ao fim da terra é-me oferecido um sacrifício de louvor. Quem adora os deuses, sou eu aquele que recebe os sacrifícios, pois eu sou o Senhor. Porém, como eles não me conheceram segundo a verdadeira doutrina, não alcançam a salvação eterna. Os que adoram os deuses irão para junto dos deuses. Os que adoram os antepassados irão para junto dos antepassados. Os que adoram os espíritos dos elementos irão para eles. E só os meus adoradores chegam até mim. Quem me oferecer com devoção, nem que seja uma folha, uma flor, um fruto ou um copo d'água, por ser uma oferenda de amor feita por uma alma piedosa, conta com a minha complacência. É um dos passos mais belos da Bhagavad Gita e que não tem nada de contrário, naturalmente. A história da reencarnação são doutrinas, mas não tem nada de contrário, e que lê-lo e meditá-lo acho que é fonte de enriquecimento mesmo para um cristão. Fico por aqui porque não tenho o direito de abusar da vossa paciência. Espero não vos ter aborrecido em demasia e que daqui vos fique a esta ideia que é o abrigo da aliança cósmica celebrada entre Deus e Noé no dia seguinte ao dilúvio. Houve homens que tenderam para Deus, que se aproximaram muito dele. E, como ensina São Justino e como ensina São Clemente Alexandrino, prepararam o mundo para a vinda do Verbo, para a encarnação do Senhor. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Foi aqui uma conferência muito interessante para mim, que puseram um pouco de... Isto foi uma iniciação ao linguismo, portanto não adoraste os meus ímpetos e eu Eu tenho uma questão que não é propriamente, não sei se depois alguns daqueles que estão a acompanhar em casa, temos ainda alguns minutos, podem então levantar. Quando iniciou a conferência, falou do desenvolvimento diametralmente oposto das religiões na China e na Índia. Quando foi o ano da misericórdia, eu, como estava em Macau, tive que fazer uma conferência e fui procurar por curiosidade se havia a palavra chinesa misericórdia. Não existe. Mas eu não consegui encontrar. Mas a deusa chinesa da misericórdia só é chinesa no sexo, porque a indiana era um bodhisattva, uma espécie de um bodhisattva transexual que ao migrar da Índia para a China tornou-se, por ser da misericórdia. Muito bem. Não há género gramatical em chinês, mas a misericórdia está mais ligada ao aspecto feminino e mudou de sexo, mas já era cultuado na Índia
é uma divindade budista, não é? Portanto, foi importada pela China da Índia. Muito bem, muito bem, muito bem. Em sânscrito chama-se o Bodhisattva, Avalokiteshvara. Bodhisattva, no budismo do grande veículo, no budismo tardio, é o homem que, tendo acumulado méritos que lhe permitiriam entrar no nirvana, desiste de entrar na beatitude para salvar os outros e põe a sua provisão de méritos à disposição dos que se dedicam pela devoção, como aqui dizia Krishna a Arjuna. Portanto, há um devocionismo vishnuíta e um devocionismo budista. Quem se entrega a uma destas, não, bem, algumas são míticas, mas teoricamente são seres humanos que viveram neste mundo e que depois, também aí podemos ver uma prefiguração do Cristo, que pôs os seus méritos à disposição dos fiéis para eles se salvarem, como falámos há um bocado da Epístola aos Romanos, não pelo próprio mérito, mas pelo mérito de Cristo. É assim um pouco. Um Bodhisattva. A Bodhisattva é um substantivo, as palavras acabadas em Attva correspondem às nossas palavras em idade. Por exemplo, Devatata, divindade, portanto, abstratos em idade. Portanto, Bodhisattva seria uma boa deidade. E até há uma coisa curiosa, eu há bocadinho ia dizer e depois não disse, mas digo agora. Quando a vida de Buda foi traduzida em persa, e portanto se tornou acessível no Ocidente, porque a Pérsia era uma espécie de placa giratória entre a Índia, que estava ligada pela rota, a China, que estava ligada pela rota da seda, a Índia, que estava ali ao lado, e o Ocidente. Portanto, até Vasco da Gama descobrir o caminho marítimo para a Índia, todas as rotas de comércio e de interação cultural entre os homens se cruzavam na Pérsia. Quando a vida de Buda foi traduzida em persa, tornou-se acessível, já foi na época cristã, e o Império Persa dominou o Cáucaso. Portanto, a Arménia e a Geórgia, que são países cristãos, estavam sob o domínio persa. E os georgianos tiveram conhecimento da vida de Buda. Disseram, um homem desta virtude não pode ser senão um cristão. E então reescreveram a vida de Buda, que é exatamente de detalhe a detalhe. Aliás, Diogo de Couto já o notou na década quinta da Ásia. E esta vida de Buda tornou-se depois, por causa da palavra Bhagavan Bodhisattva, quer dizer, o bem-aventurado iluminado, foram buscar os dois nomes bíblicos mais parecidos e deu a história dos santos Barlaão e Josafate. Josafate é o Buda, portanto a vida dele coincide com a vida do Buda, os 4 encontros que teve, que levaram à sua conversão e tal, e Barlaão, que na lenda do Buda é um epíteto do nome do próprio Buda, é o mestre que o inscreve, o mestre que o instrui no cristianismo. E daí, depois do georgiano, a vida de Buda, este Buda cristianizado foi o objeto do único livro que a professora Margarida de Lacerda publicou, porque há um manuscrito alcobacense que é a história dos santos Barlaão e Josafate, escrita em português do século XIV por um franciscano, Frei Inácio da Lourinhã. E ele publicou o manuscrito que está na coleção alcobacense da Torre do Tom, da Biblioteca Nacional, e, portanto, vai ser a primeira publicação do Instituto, porque como homenagem temos outras preparadas, mas suspendemos a edição para ser o primeiro. Bom, e a partir daí apareceu uma vida de Buda, de São Josafate, em grego, que foi muito tempo atribuída a São João Damasceno, mas depois que se provou, é de um autor anónimo, mais ou menos
contemporâneo de São João Damasceno, mas não é dele, que depois foi traduzida em latim e depois em português, e daí a história dos Santos Barlau e Josafate em todas as línguas da Europa. Isto vinha a propósito do conceito de Bodhisattva, portanto, aquele que põe a sua provisão de méritos à disposição daqueles que se lhe entregam em devoção amorosa, em que podemos ver também uma prefiguração profética. Claro, todos estes antigos e antiquíssimos testamentos que são para ser lidos à luz do novo. E, portanto, mas como dizia São Clemente Alexandrino, ele dá até o exemplo do Buda, a quem pela sua grande virtude veneram como um Deus. É exatamente um destes bodhisattvas que depois recebeu o nome em chinês, que é Kuan Yin. Kuan Yin em mandarim, em cantonês Kuan Yin. Sim, Kuan Yin. E que em sânscrito se chama Bodhisattva Avalokiteshvara. Ava é para baixo, louca é o olhar, como é em inglês, e Esvara o Senhor, portanto o Senhor que olha para baixo, quer dizer, o Senhor que se compadece das criaturas. Muito bem, muito obrigado. Bom, eu penso que vai... Eu é que agradeço a estarem aqui quietinhos tanto tempo a escutar.